Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai estudar permutação com elementos repetidos. Nós já vimos permutação simples e agora a gente vai ver permutação com elementos repetidos. Vamos começar por uma definição. Considere um conjunto com n elementos. Se nesse conjunto houver x elementos repetidos do mesmo tipo, o número de permutações possíveis é Pnx igual a n fatorial sobre x fatorial. Para entender como funciona isso aqui, a gente vai ver um exemplo. Exemplo 1. Quantos anagramas podem ser formados com as letras da palavra casa? Bom, observem que a palavra casa possui 4 letras, né? Mas a gente tem aqui uma letra que é repetida, que aparece 2 vezes, que é a letra A. Se a gente for fazer se a gente fizer uma permutação como uma permutação simples, uma permutação de 4, o que vai acontecer? Em algum momento, como a gente obtém as permutações trocando a ordem, né, dos elementos, em algum momento a gente vai trocar o A com o A. E aí a gente vai obter o mesmo anagrama com essa troca. Então, se a gente fizer esse cálculo como uma permutação simples, permutação de 4 simplesmente, a gente vai acabar contando vários anagramas repetidos. Por exemplo, a palavra casa é um anagrama. Se eu trocar esse A com esse A, eu continuo com o mesmo anagrama, a palavra casa. Então não dá para fazer o cálculo como uma permutação simples. Então a gente vai fazer o cálculo como permutação com elementos repetidos, que a gente vai usar aquela forma que a gente viu anteriormente. Então a gente vai usar permutação de 4, né, P de N, que seria permutação de 4, porque casa possui 4 letras, né, então a gente tem 4 elementos. E a gente vai colocar um 2 aqui, que vai indicar quantas vezes o elemento repetido aparece aqui nesse conjunto. Então eu tenho a letra A que aparece 2 vezes, então por isso eu coloquei um 2 aqui. E na hora de fazer o cálculo, eu vou pegar o 4 fatorial, que é o nosso n, e dividir por esse número aqui, que indica as repetições, né? A quantidade de repetições, fatorial. Então, 4 fatorial sobre 2 fatorial. E aí é só fazer a simplificação. Vou desenvolver o 4 até chegar no 2. Vai ficar 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial, cancelando 2 fatorial com 2 fatorial e multiplicando 12. Então, a gente tem 12 anagramas. Podemos formar 12 anagramas com as letras da palavra casa. Caso haja mais subconjuntos com elementos repetidos, x elementos de um tipo, y elementos de outro tipo e assim por diante, então teremos Pnxy, xyz igual a n fatorial sobre x fatorial, y fatorial e z fatorial. Bom, aqui é o seguinte, porque a gente viu um exemplo onde a gente tinha apenas um elemento repetido, né, que era a letra A. A gente pode ter, dentro de um conjunto, mais de um elemento repetido. Então, a gente vai estender essa fórmula, a fórmula que a gente viu anteriormente, para essa fórmula que indica vários elementos repetidos. Então, vamos ver um exemplo. Exemplo 2. Quantos anagramas podem ser formados com as letras da palavra batata? Então, observe que a palavra batata possui 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Dessas 6 letras, nós temos 3 As e 2 T's. Então, a gente tem 2 letras repetidas, o A e o T. O A aparece 3 vezes e o T aparece 2 vezes. Então, a gente vai usar a fórmula. Vai ser uma permutação de 6, porque a palavra batata possui 6 letras. E aqui em cima eu vou colocar a quantidade de repetições. Eu coloco 3 porque o A aparece 3 vezes e 2 porque o T aparece 2 vezes. E aí na hora de fazer o cálculo, eu vou colocar 6 fatorial, que é o nosso n, sobre 3 fatorial e 2 fatorial, que são os números que indicam as repetições, da letra A e da letra T. E aí é só fazer a simplificação. Vou desenvolver o 6 até chegar no 3. Então, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Vou conservar o 3 fatorial e desenvolver o 2. E aí cancelar o 3 fatorial com 3 fatorial.
multiplicando o que sobrou, vai ficar então 6 vezes 5 vezes 4, vai dar 120, dividido por 2, 60. Então a gente tem 60 anagramas com as letras da palavra batata. Mais um exemplo, exemplo 3. Quantos anagramas podem ser formados com as letras da palavra advogado? Então a gente vai observar que a palavra advogado possui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. Dessas 8 letras a gente tem 2 As, 2 Ds e 2 Os. Então o nosso cálculo fica assim. Eu vou colocar a permutação de 8, porque são 8 letras no total. E aqui em cima eu vou indicar as repetições, né? Como são duas repetições de cada elemento repetido, né? 2 As, 2 Os e 2 Ds, então eu coloco 2, 2 e 2. E aí na hora de fazer o cálculo eu vou colocar 8 fatorial, que é o nosso N, sobre 2 fatorial, 2 fatorial e 2 fatorial, que são as repetições. E aí eu vou desenvolver o 8 até chegar no 2, né? 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Conservo um 2 fatorial e os outros 2 a gente desenvolve, né? 2 vezes 1, 2 vezes 1. Cancelando 2 fatorial com 2 fatorial, e aí multiplicamos o que sobra. Então, eu posso, como aqui 2 vezes 2 dá 4, eu posso cancelar esse 2, esse 4 aqui com esse 4. Aí multiplicando 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 3, vai dar 5.040. Então, nós podemos formar 5.040 anagramas com as letras da palavra advogado. Mais um exemplo, exemplo 4. Quantos números de 7 algarismos podem ser formados com a permutação dos algarismos 7, 7, 8, 8, 8, 8 e 9? Bom, aqui a gente tem uma série, né, uma sequência com 7 algarismos. E vamos usar todos esses algarismos para formar números também de 7 algarismos. Então, vamos ver quantos números que podem ser formados. Então a gente vai contar, são 7 algarismos, né, mas a gente tem que observar que existem algarismos repetidos. O 7 aparece 2 vezes, então ele vai aparecer 2 vezes no número, e o 8 aparece 4 vezes, então ele vai aparecer 4 vezes no número. Aí o 9 é só uma vez. Então, como que fica? Eu vou fazer então uma permutação de 7, porque são 7 algarismos, e eu vou usar os 7 algarismos, né, são números de 7 algarismos. E aqui em cima eu vou colocar a quantidade de repetições. Né? O 7 aparece 2 vezes e o 8 4 vezes. Então vou colocar 2 e 4 para indicar as repetições. Então para fazer o cálculo eu tenho 7 fatorial, que é o n, sobre 2 fatorial vezes 4 fatorial, que são os números que indicam as repetições. E aí vou desenvolver o 7 até chegar no 4, para simplificar com o 4 fatorial aqui de baixo. E o 2 eu vou desenvolver aqui embaixo. Cancelo o 4 fatorial com 4 fatorial. E o que sobra a gente multiplica. Né? 7 vezes 6, 42, vezes 5 dá 210, dividido por 2, 105. Então a gente tem 105 números, né? A gente pode formar 105 números com esses 7 algarismos aí, né? Usando as repetições. Mais um exemplo, o exemplo 5. Quantos anagramas da palavra batata começam com a letra A? Bom, a gente vai usar de novo, né, a palavra batata, já usamos no exemplo anterior, e vamos usar nesse exemplo também. Só que agora a gente não vai calcular todos os anagramas da palavra batata, como a gente já calculou anteriormente. Nós vamos calcular apenas os anagramas que começam com a letra A. Então a gente vai fazer um esquema, né, onde a gente vai fixar a letra A na primeira posição, e aí vamos ver quais as letras que sobram para as outras posições. E aí são essas letras que sobram que a gente vai fazer a permutação, porque o A vai ficar fixo, né, porque todos os anagramas vão começar com a letra A, então ele não vai mudar de lugar, eu não vou trocar esse A de lugar, ele vai ficar sempre na primeira posição.
Como são 3 As, a gente usa um dos As para a primeira posição e sobram 2 As para ocupar as outras posições. Então, nós teremos um B, 2 T's e 2 As para ocupar essas posições restantes. Então, das 6 letras que nós tínhamos anteriormente, tiramos um A para a primeira posição, sobraram 5 letras. Dessas 5 letras, nós temos 2 T's e 2 As. Nós não contamos esse A que já foi colocado aqui na primeira posição. Então, a gente tem uma permutação de 5, que são as 5 letras que sobraram para a permutação, sem contar esse A. Dessas 5 letras, nós temos 2 T's, né, o T repetindo 2 vezes, e um A que aparece 2 vezes. Então, 2 T's e 2 As. E aí, então, a gente vai ter 5 fatorial, que é o nosso N, sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial. Simplificando, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial. O outro 2 fatorial desenvolve, cancela os 2 fatoriais. E aí, multiplicando 5 vezes 4, 20 vezes 3, 60, dividido por 2, 30. Então, nós temos 30 anagramas, que podemos formar 30 anagramas com as letras da palavra batata, que começam com a letra A. Bom, chegamos ao final da nossa apresentação. Fiquem com Deus, até a próxima.